Meu nome é Edênia, eu sou fisioterapeuta, especialista em neurologia, professora do Centro Universitário Newton Paiva e pedagoga da equipe de teleeducação do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. O tema da nossa webaula de hoje é o desenvolvimento infantil na atenção primária da saúde. O desenvolvimento infantil, ele é definido como um processo único por qual toda criança passa. Ele é definido em termos biológicos, psicológicos e sociais, passando por uma etapa que são etapas ativas do desenvolvimento, no qual essa criança vai sofrer esse processo sendo dependente de vários fatores. Esses fatores vão influenciar nesse desenvolvimento do ponto de vista fisiológico, psicológico e social. Ele é caracterizado por habilidades motoras como o desenvolvimento do andar, do sentar, do falar, habilidades cognitivas, que é a capacidade de comunicação, a capacidade de expressão que essas crianças têm, e habilidades de linguagem. Além das habilidades psicossociais, que é a capacidade de se interagir com o meio e com as pessoas. Esse desenvolvimento infantil, ele é influenciado por vários aspectos. Os aspectos da gestação estão relacionados por todos aqueles processos que a mãe sofre durante a gestação. Isso pode ser o uso de álcool, de drogas, de processos que possam influenciar essa gestação, inclusive a própria nutrição dessa mãe. Aspectos próprios da criança durante o seu desenvolvimento, aspectos relacionados ao cuidado da criança, a quantidade do cuidado e a qualidade desse cuidado, da forma como ele é fornecido, e as condições socioeconômicas, ou seja, o ambiente no qual ela está inserida, a quantidade de oferta que tem para que esse desenvolvimento possa se processar de uma maneira adequada, de uma maneira esperada. Todos esses fatores vão influenciar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, levando aos atrasos que a gente pode encontrar. O desenvolvimento infantil ele pode ser então definido como um processo de mudanças contínuas que vão ocorrer no comportamento do indivíduo, sendo resultante da interação entre hereditariedade e fatores ambientais. Ou seja, não é só a carga genética que a criança vai carregar que vai determinar esse desenvolvimento. Eu tenho também todos os aspectos desse ambiente influenciando nesse desenvolvimento infantil. Então, é uma conjunção desses fatores. Os fatores hereditários, os fatores genéticos e os fatores ambientais que vão influenciar no seu desenvolvimento e no seu potencial. Os atrasos motores na primeira infância, eles estão relacionados com essa baixa oportunidade de estimulação motora no ambiente domiciliar. Ou seja, o ambiente domiciliar ele vai ser extremamente importante para propiciar essa criança um desenvolvimento adequado. Então, a gente está dentro de um contexto no qual a família ela vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento infantil. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, publicada pelo Ministério da Saúde em agosto de 2015, incluiu, além das estratégias de redução da mortalidade infantil, um eixo específico voltado para a promoção do desenvolvimento infantil. Ou seja, a gente tem que ter a preocupação não somente de dar saúde para a criança no sentido de não estar doente. A preocupação tem que ser não somente se a criança tem todas as vacinas adequadas, se a saúde dela está boa, no sentido dela não estar adoecida, se a nutrição está boa, mas também se ela está desenvolvendo de um ponto de vista mais global. Ou seja, essa atenção com o cuidado da criança ela tem que ser ampliada. É a ampliação do cuidado. Entender a criança dentro de um contexto maior, que não somente a condição de doença, não somente a condição de estar se desenvolvendo relacionada se está ganhando peso, se está crescendo, mas se ela está realmente podendo desenvolver dentro da sua potencialidade, pensando num ponto de vista mais global, mais ampliado. A primeira infância, é interessante que a gente defina a primeira infância. A Unesco define primeira infância o período que vai da concepção até o ingresso da criança na educação formal, ou seja, isso vai variar
de país para país, uma vez que a educação formal, a idade do ingresso na educação formal vai variar. Então, para a Unesco, iria ter a idade da concepção até 8 anos de idade. No Brasil, a gente vai considerar a primeira infância até os 6 anos de idade, sendo que de 0 a 3 anos é um período onde a gente vai considerar o período da primeira infância com um enfoque maior ainda. Por quê? Porque esse período é o momento no qual o cérebro da criança está mais susceptível a influências do ambiente para mudanças. Nesse momento a gente tem um desenvolvimento, uma maturação do sistema nervoso central sendo influenciado pelos fatores ambientais, ele sendo mais susceptível a isso. Então, se a gente tiver um olhar maior para a criança no período de 0 a 3 anos, um cuidado maior com essa criança, quer dizer que a gente pode esperar um potencial de desenvolvimento maior para ela. Então, primeira infância ela vai ser fundamental para o desenvolvimento do adulto, porque nesse momento a gente vai ter o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento socioemocional. Então, com isso, a gente espera que, ao prestar uma atenção maior à criança na primeira infância, a gente espera que a gente desenvolva um adulto com uma potencialidade maior. Por isso, a importância da gente pensar no desenvolvimento infantil como algo importante a se estabelecer na atenção primária, ou seja, uma linha de cuidado especial na atenção primária da saúde. Então, a gente já falou que na primeira infância a gente tem que estar atentos e alertas às condições ambientais, ou seja, qual é a qualidade e a quantidade de oportunidade de estimulação que essa criança tem. Isso vai ter um papel decisivo para o desenvolvimento infantil, ou seja, como é a condição na qual ela está inserida. Será que o ambiente no que ela está inserido tem brinquedos suficientes para que ela possa expressar ali as suas relações familiares, as suas relações com outras crianças? Será que aquele ambiente ele é propício para que essa criança possa ali trabalhar todas as suas funções motoras, possa ali desenvolver a sua linguagem? Então essas condições ambientais elas são importantes. É importante que a gente tenha um olhar para isso. O ambiente doméstico ele precisa oferecer estímulos que sejam apropriados, porque se eles não proporcionarem à criança uma oportunidade para que ela possa expressar todo o seu potencial do desenvolvimento, a gente pode não ter aí um desenvolvimento pleno para essa criança. Crianças de países em desenvolvimento, devido aos efeitos da pobreza, se encontram em situações de risco para esse desenvolvimento pleno. Ou seja, então, quando a gente olha para as crianças que estão em situações precárias, com carências inclusive nutricionais, isso são condições de risco para que elas possam se desenvolver de uma maneira plena. Então, é importante que a gente olhe a condição da criança, a condição social dessa família, a condição ambiental, para que a gente possa pensar em metas de como trabalhar esse indivíduo, essa criança, para que ela possa se desenvolver plenamente, de uma maneira apropriada, com oportunidades que possam levá-la a esse desenvolvimento pleno. Quais seriam, então, os determinantes para o desenvolvimento infantil? Então, o estudo de Eagle, em 2007, apontou alguns fatores que ele encontrou em seu estudo numa população no qual ele percebeu que eles estão associados a um baixo desenvolvimento ou atrasos no desenvolvimento infantil. Um deles é a desnutrição. Se a criança não tem nutrientes suficientes para se manter bem, ela não consegue se desenvolver plenamente. Ou seja, então é importante que a gente pense em ações que garantam que essa criança esteja nutrida. Então todas as ações voltadas para essa nutrição, para que essa criança se mantenha bem, se mantenha alimentada, são ações no qual a gente está pensando no desenvolvimento infantil. Mas não somente isso. A nutrição ela é importante, mas é importante também que ela tenha possibilidade de estimulação cognitiva e socioemocional adequadas, ou seja, crianças que vivem em um ambiente onde ela tem uma estimulação cognitiva e socioemocional inadequadas, elas vão acabar não se desenvolvendo bem. Onde é que a gente pode encontrar isso? Se eu tenho relações parentais na qual a criança tem lá um pai e uma mãe, na qual as relações entre eles não são boas,
onde eu não tenho um laço afetivo dessa família com essa criança, essa estimulação cognitiva ela pode não acontecer e essas relações socioemocionais também não serão adequadas para esse pleno desenvolvimento. Uma mãe que tem um estado de depressão, ela não vai ter uma condição adequada para estimular essa criança. Então isso também é um fator que vai ter um impacto negativo no desenvolvimento infantil. Outro ponto que foi encontrado, uma relação com um atraso no desenvolvimento infantil, um baixo desenvolvimento infantil, é a baixa escolaridade dos pais. Quanto menor a escolaridade dos pais, menor a chance de desenvolvimento dessa criança. Ou seja, pais que têm um nível de escolaridade maior levam essa criança a um desenvolvimento maior, mais pleno. Por quê? Porque eles vão ser capazes de desempenhar leitura, música, ofertar para ela ações cognitivamente melhores e de maior qualidade. Então as mães e os pais que têm uma escolaridade mais baixa não vão proporcionar para elas estímulos que tenham uma qualidade boa para esse desenvolvimento cognitivo. Então é importante a gente estar atentos a essas questões. Situações de violência também estão relacionadas como fatores determinantes para uma baixa no desenvolvimento infantil. A criança que vive em situação de violência, seja a violência prestada em relação a ela mesma ou a própria situação ambiental de violência da família ou a situação de violência na qual a cerca, leva a ela uma insegurança muito grande e esses aspectos psicológicos influenciam no desenvolvimento infantil dessa criança também. E a presença de doenças. Nesse estudo ele encontrou doenças infecciosas como a malária e o HIV, mas a gente pode estender na nossa realidade para outras doenças que vão interferir no desenvolvimento infantil. Por exemplo, crianças acometidas com microcefalia, com zika vírus, vai ter um atraso no desenvolvimento e outras doenças que vão afetar o desenvolvimento das crianças na nossa realidade. Quais seriam então as consequências para essas crianças que vivem esses determinantes para o desenvolvimento? Seria um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então elas teriam, o que seria esse atraso no desenvolvimento neuropsicomotor? Uma idade inadequada na aquisição dos marcos motores esperados, uma incapacidade de acompanhar as crianças com o mesmo potencial que as outras crianças da mesma idade, uma falta de prontidão para a escola, ou seja, a criança ela não está pronta para ir para a escola com o seu pleno desenvolvimento, com a sua plena capacidade. Quando chega lá, ela não dá conta de acompanhar, assim como as outras crianças, e aí ela tem um desempenho escolar ruim. Isso pode comprometer na permanência dessa criança na escola e isso contribui para a evasão escolar. Isso daí vai contribuir aonde? Lá na frente, para um preparo inadequado para oportunidades profissionais. E aí a gente vai ter, bem lá na frente, um profissional que está inadequado, consequentemente, o emprego que essa criança, que esse, no caso já adulto, vai conseguir, é um emprego que não vai ser tão bom. E aí ele vai perpetuar esse ciclo intergeracional de pobreza. Consequentemente, quando ele for gerar filhos, ele vai gerar filhos nessa mesma condição. E aí a gente tem um ciclo vicioso. Por isso é importante a gente prestar atenção a esse desenvolvimento infantil. É importante a gente quebrar esse ciclo. A partir do momento que eu invisto, que eu presto atenção no desenvolvimento infantil, que eu dou oportunidades para que essa criança possa crescer, possa se desenvolver do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, eu dou para ela uma condição melhor para chegar na escola, para poder se desenvolver melhor na escola, ter um desempenho escolar melhor, ela pode conseguir uma profissão melhor, um melhor emprego e quebrar esse ciclo intergeracional de pobreza. Consequentemente, ela vai poder gerar uma condição melhor para os seus filhos. Então, na hora que a gente está olhando para a criança, a gente está pensando lá na frente, naquele adulto lá no futuro. Por isso a importância da gente pensar nisso como um todo. Quando a gente investe na criança, a gente realmente está investindo no futuro. Um panorama só para a gente entender da infância no Brasil. O censo de 2010 do IBGE trouxe uma taxa de 13,4% de crianças em situação de extrema pobreza. Isso daí é algo muito grande comparado a toda a população que estaria em extrema pobreza. Então, é importante a gente olhar isso porque a gente viu que um dos fatores que determina problemas no desenvolvimento infantil
que é a desnutrição e as condições socioambientais. Então, essas crianças elas já estariam em desvantagem. Então, é importante, é algo que a gente precisa parar e pensar, porque é algo que precisa até de uma política nacional, não somente de uma ação de determinados grupos. A gente percebe que no país a gente não tem tantas ações voltadas especificamente para o desenvolvimento infantil. E muitas vezes a gente não tem estudos que tragam para a gente qual é realmente o número de crianças que a gente tem no país como um todo que estão em situações de atraso. Foi encontrado alguns estudos isolados, por exemplo, em 93 e em 2004, um estudo no Rio Grande do Sul, feito na cidade de Pelotas, apontou que eles encontraram 34% e depois 21,4% de crianças com suspeita de atraso no desenvolvimento infantil. Um estudo que eles fizeram, um estudo de coorte no município de Pelotas. Em Canoas, um outro estudo, em 2007, em Canoas, no Rio Grande do Sul, identificou 27% de crianças com alteração no teste Denver-2. O teste Denver-2 ele é um teste de triagem para atraso no desenvolvimento, onde ele mostra se a criança tem atraso na linguagem, se ele tem um atraso motor, um atraso na interação social, e eles encontraram aí 27% dessas crianças com alteração nesse teste, ou seja, um impacto importante em relação a essas crianças. Se a gente fosse mapear isso no país como um todo, talvez essas taxas fossem maiores. A gente não tem esses dados, mas é importante a gente pensar quantas crianças no nosso país estão em situação de atraso no desenvolvimento e que impacto que isso teria para a nossa sociedade. O que a gente percebe é que somente os casos mais severos que são diagnosticados precocemente. Às vezes aqueles casos mais leves, eles são subnotificados. E muitas vezes essa criança não recebe o devido cuidado e a devida estimulação que ela deveria ter precocemente, para que ela possa, ainda nessa situação, reverter esse quadro e se desenvolver de uma maneira mais plena. Por isso é importante a gente olhar para essa criança ainda na atenção primária, que é a linha de cuidado primeira que a gente tem, no qual a gente está no contato direto com essas famílias. Então é importante a gente estar atento a tudo isso nessas ações. A promoção do desenvolvimento infantil na atenção primária, ela pode se dar por diversas maneiras. Uma delas é a visita domiciliar. Então, a visita domiciliar, ela pode estar imbuída também, dentre outros fatores, com o objetivo de buscar o desenvolvimento infantil. Ou seja, as visitas domiciliares, elas podem olhar para a criança, não somente querendo saber se ela está crescendo, se desenvolvendo, se as vacinas estão em dias, se a caderneta da criança está em dia, mas se a criança está se desenvolvendo em todas as suas áreas do desenvolvimento infantil de acordo com o esperado. Dessa maneira, o que se pode fazer? Se pode fazer uma triagem, se pode identificar precocemente aquelas crianças que estão em situação ou em suspeita de atraso. Poderia-se se encaminhar essas crianças para uma equipe, para que se possa fazer uma avaliação mais detalhada e aí em cima dela trabalhar uma estimulação precoce para que ela já possa reverter esse quadro antes de ter um problema mais sério lá na frente, por exemplo, na escola, com baixo desempenho escolar. Apresentar a visita, é importante que a gente apresente a visita domiciliar como uma forma de entrega de programa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as equipes de atenção primária devem se estruturar de uma maneira na qual pense-se num programa de visita domiciliar visando o desenvolvimento infantil. Ou seja, se tem um público-alvo que seria as crianças e os pais, deveria se pensar nessa equipe como um todo, ou seja, quais são os profissionais que vão compor essa equipe? A gente vai ter ACS, vai ter fisioterapeuta, vai ter nutricionista, vai ter o médico, quem é que vai compor essa equipe? Em cima dessa equipe, vai se pensar nas ações. E aí, que ações que a gente teria? Seria a ação de formação desse pai? Seria a ação de preparação para que esse pai pudesse conhecer quais são as etapas do desenvolvimento infantil? O que é que ele seria esperado para que seu filho pudesse fazer? Quais são as formas
com a qual ele pudesse estimular esse desenvolvimento. Então é importante que cada local pense qual é a estratégia mais viável para o desenvolvimento infantil daquelas crianças da sua região. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. As estratégias ela tem que ser buscada de acordo com a realidade de cada lugar. Então, por isso é importante saber quem é a equipe que vai compor, e em cima dos profissionais que vão compor essa equipe, buscar as estratégias que serão colocadas. E aí essas visitas, elas teriam esse cunho de identificação das crianças em situação de risco e de educação também desses pais e de educação, muitas vezes até da própria criança. Na hora que você educa, na hora que você chama a atenção dessa família para esse desenvolvimento, essa criança começa a mostrar o potencial dela e sair dessa situação de risco. Agora, às vezes, o caso da criança pode ser mais grave, e aí o que pode ser feito é o encaminhamento dela para uma avaliação com um especialista. E aí, esse especialista, sim, poderá dizer se é o caso de continuar estimulando a criança em casa com orientação dos pais, ou se ela vai precisar de uma estimulação direta de um profissional voltado para o desenvolvimento infantil. Então é importante triar esses caminhos para saber como lidar com cada caso. Algo que é extremamente importante é a avaliação periódica do desenvolvimento. A avaliação do desenvolvimento infantil ela pode ser feita por instrumentos validados, que são testes como aquele que eu falei para vocês, o Denver-2 é um deles, mas que esse daí ele precisaria de um profissional que conheça o desenvolvimento infantil e que possa fazer a aplicação desse teste. Poderia ser um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, o próprio médico da família ou outro membro de uma equipe que conheça de desenvolvimento infantil. Ou a avaliação ela pode ser feita também do ponto de vista observacional. Como? Conhecendo aquilo que é esperado para cada idade, ou seja, em determinada idade, qual é o comportamento que é esperado para aquela criança. Se você conhece o que é esperado para aquela criança, você pode fazer uma avaliação observacional dessa criança e ver se ela está cumprindo com aquilo que é desejado. Caso a criança não esteja, você vai buscar o quê? Orientação em relação aos especialistas, se vai levar essa criança para que ela possa ter um acompanhamento com os especialistas, com um fisioterapeuta, com um terapeuta ocupacional, ou não, ou se você vai orientar os pais, se é o caso de uma orientação, e ver se essa criança dá conta de se desenvolver. O importante é que se possa identificar essas crianças em situação de risco, mesmo aquelas que não são tão graves, porque as que são graves, as que são severas, muitas vezes elas conseguem ser triadas mais rapidamente, mas aquelas que não são tão severas, elas passam muitas vezes desapercebidas. Então essa orientação e educação dos pais e cuidadores, ela é extremamente fundamental para que esse desenvolvimento possa acontecer. Os programas de treinamento é uma forma também de suprir essa educação e essa orientação. Então, a triagem e o encaminhamento de casos graves, criação de programas de intervenção e mais, capacitação dos profissionais envolvidos no cuidado. Então, é importante que o profissional que está envolvido no cuidado dessa criança seja capacitado. Então, a partir da capacitação da própria equipe, a gente vai conseguir fazer a identificação dessas crianças em situação de risco e, a partir daí, saber qual a orientação tomar, que tipo de trabalho fazer com aquela família, como abordar aquela criança, como estimular, como orientar. A orientação ajuda muito. Muitas vezes o conhecimento, um pai e uma mãe que acaba sabendo o que é esperado para cada caso, o que é esperado para a criança em cada idade, isso daí já vai ajudar, porque ele mesmo em casa já vai começar a estimular a criança a promover aquilo. Então é extremamente importante conhecer das etapas do desenvolvimento infantil. Ao conhecer das etapas, você começa a saber se a criança está cumprindo com aquilo que é esperado ou não, ou se ela realmente está deixando a desejar naquilo que era esperado para o que ela deveria fazer. Bom, para que a gente possa, então, ter uma ideia de como fazer essa triagem, a gente vai falar um pouco dos marcos do desenvolvimento infantil, para que a gente possa ter uma ideia geral desse desenvolvimento. Então, eu já falei para vocês que o desenvolvimento da criança ele vai ser influenciado por fatores que são hereditários, fatores que são intrínsecos do indivíduo
e fatores que são externos, que são os fatores extrínsecos. Esse conjunto, um fator influenciando no outro, vai trazer à tona o desenvolvimento dessa criança. Então, o sistema nervoso central dessa criança, ela está em desenvolvimento, principalmente de 0 a 3 anos. E nesse período é onde ele sofre maiores influências do ambiente externo. Então é importante a gente estar atento a isso. E aí a gente vai falar um pouco sobre os marcos do desenvolvimento relacionados à parte do sistema auditivo, visual, motor, cognitivo e de linguagem. A ideia é que a gente tenha um panorama geral, principalmente de 0 a 3 anos, para que a gente possa, tendo uma ideia de como seria esse desenvolvimento nessa faixa etária, identificar numa visita domiciliar uma criança que não está cumprindo com a etapa que seria esperada para esse desenvolvimento. E a partir daí, determinar qual ação tomar, orientação para a família ou encaminhamento, por exemplo, para uma equipe de estimulação precoce. O desenvolvimento auditivo, ele vai acontecer durante a gestação, ao nascimento, e ele vai sendo aprimorado ao longo do desenvolvimento dessa criança. Ele vai passar por etapas, no qual essa habilidade auditiva da criança vai sendo aprimorada, vai sendo melhorada. As etapas na qual o desenvolvimento auditivo passa seria a detecção auditiva, discriminação auditiva, reconhecimento e compreensão. A detecção auditiva é aquela capacidade que a criança vai ter de perceber a presença ou a ausência do som. A partir do momento que ela consegue ter essa detecção auditiva, ela vai poder depois fazer essa discriminação auditiva, ou seja, perceber a diferença entre 2 sons ou mais sons, de acordo com a sua intensidade, de acordo com a sua frequência. Com o aprimoramento dessas habilidades, ela vai ter a capacidade de desenvolver o reconhecimento auditivo. Ou seja, identificar o som, classificar, nomear aquilo que ela ouviu, repetindo ou apontando o estímulo. E por fim, ela vai ter a compreensão auditiva, ou seja, entender os estímulos sonoros sem ter necessidade nem de repeti-los. Ela vai conseguir responder perguntas, seguir instruções, fazer o reconto de uma história, ou seja, ela vai ouvir uma história, vai conseguir entender, interpretar e recontar. Tudo isso vai acontecer enquanto a criança se desenvolve ao longo do tempo, ou seja, isso não vai acontecer isoladamente. A gente vai perceber que o desenvolvimento auditivo ele vai acontecer em paralelo com o desenvolvimento motor, com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento da linguagem. Mas a criança ela precisa passar por tudo isso para ter a habilidade auditiva de uma maneira plena. E aí a gente vai ter pontos chaves que estão relacionados a essa questão do desenvolvimento auditivo. Ou seja, quando a criança, logo que a criança nasce, a habilidade auditiva que ela tem, de 0 a 3 meses, é poder se acalmar com a voz da mãe, que é a voz mais próxima dela. Então é uma voz que a acalma. De 3 a 6 meses, o que a gente esperaria dessa criança do ponto de vista auditivo? Que ela consiga procurar ou localizar o som da mãe. E aí ela pode começar a virar lentamente a cabeça para onde a mãe está. Por que ela não vai conseguir fazer isso de uma maneira mais eficiente? Porque ela ainda não tem controle de cabeça para isso. Então aí a gente vai ver que não é só o desenvolvimento da questão auditiva que está influenciando, mas também o desenvolvimento da parte motora que está influenciando na resposta que ela vai dar a esse estímulo auditivo. De 6 a 9 meses, essa criança já tem um controle de cabeça melhor. Consequentemente, o que ela já vai conseguir fazer? O que se espera que ela faça? Que ela localize a voz da mãe ou do examinador ou da pessoa que vai estar chamando. Por exemplo, chama ela em uma direção e ela já vai conseguir virar e ir em direção a esse som. Então ela vai ter a capacidade de localizar isso. De 9 a 3 meses, ela já vai ter uma habilidade maior e um controle maior dessa musculatura, já vai ser capaz de reconhecer comandos verbais, por exemplo, dar tchau, jogar beijo, bater palma, ela escuta e consegue executar esses comandos. De 13 a 18 meses, ela reconhece comandos, por exemplo, você pergunta, cadê a chupeta? Ela consegue te mostrar. Cadê a mamãe?
De 15 a 18 meses, você pergunta, cadê o pé, cadê a mão? E ela consegue te mostrar tudo isso. Então a gente vê que não é só a capacidade de ouvir, mas é ouvir e compreender. E a partir dessa idade, o que ela vai fazer? Ela vai aprimorar tudo isso. Então, quando a gente tem esses marcos em relação ao desenvolvimento auditivo, a gente pode, numa visita domiciliar, fazer essas perguntas para a mãe ou até mesmo fazer esses comandos na criança e ver como é que ela responde do ponto de vista auditivo. Se a criança não tem uma resposta satisfatória a esses comandos, o que pode ser feito? Pode ser encaminhada a criança para um especialista. Para quê? Para que ela possa fazer uma avaliação e ver se ela não tem suspeita de nenhum déficit auditivo, de nenhum problema relacionado a isso. Então, quando a gente tem esse olhar ampliado desse cuidado na criança, do ponto de vista, por exemplo, da audição, a gente está cuidando de uma parte do domínio do desenvolvimento infantil, que é a capacidade auditiva dessa criança de reconhecer esses estímulos. O desenvolvimento visual é um outro aspecto que a gente também tem que estar atento em relação ao desenvolvimento infantil. O desenvolvimento da visão, ele vai se iniciar lá na vida intrauterina e ele vai continuar após o nascimento. Tanto o sistema nervoso central quanto o sistema ocular, ele ainda são imaturos ao nascimento, sendo necessário experiências para que ambos possam se desenvolver. Então, essas experiências que a criança vai tendo logo após o nascimento vai auxiliar nesse desenvolvimento do ponto de vista visual. Então, o desenvolvimento da visão ele vai seguir algumas etapas que vão desde estabelecer o contato dos olhos, né? Estabelecer o contato com o estímulo, a movimentação dos olhos para buscar o estímulo visual, o sorriso para as pessoas, o reconhecimento dos pais e dos objetos, a resposta para expressões faciais das pessoas que se aproximam, seguir um objeto e as pessoas, o piscar quando os objetos se aproximam do campo visual dessa criança, a imitação, as brincadeiras de imitação, a compreensão dos gestos, o apontar o objeto que a criança deseja. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo dos anos. A visão da criança ela vai sendo aprimorada. Então, a acuidade visual da criança ela está pronta, semelhante à do adulto, por volta dos 5 anos. Então, logo que a criança nasce, ela nasce com não nasce com a capacidade visual pronta. Olha só, nesse desenho aqui, a gente percebe que ao nascimento a criança consegue enxergar, mas ela é mais embaçada. À medida que ela vai envelhecendo, com um mês, essas imagens vão ficando cada vez mais nítidas. Com 6 meses ela tem uma nitidez boa e só por volta lá dos 5 anos é que ela vai ter uma acuidade semelhante a essa do adulto. Então, é importante que a gente entenda isso e que essa parte ocular da criança está se desenvolvendo, mas o córtex cerebral da criança responsável pelo processamento disso que ela enxerga também está em desenvolvimento. Então, os estímulos que ela recebe, os estímulos visuais, eles vão ser importantes também para esse desenvolvimento dessa interpretação desses estímulos que essa criança vai ter ao longo do desenvolvimento dela. Então, ao nascimento, a criança vai ter a capacidade de fixação visual presente, mas isso brevemente, ela não consegue fixar por muito tempo, ainda que seja o rosto da mãe, por exemplo. De 1 a 3 meses, aí ela já vai ter capacidade de fazer contato visual, fazer a fixação visual por alguns segundos em alguns objetos, mas é importante que esses objetos estejam a 20 a 30 centímetros, por exemplo, do olho da criança. Não pode estar muito distante, senão ela não consegue visualizar. Por volta de 3 meses, a criança começa a observar as mãos. Então, esse dado é importante quando a gente chega numa visita domiciliar, por exemplo, de uma criança de 3 meses e pergunta à mãe: você já observou se a criança observa a mãozinha? Então, isso daí mostra que ela está se desenvolvendo bem do ponto de vista visual. Então, é uma interação que é esperada para ela. De 4 a 6 meses, a criança já tem que ser capaz de levar a mão em direção a um objeto que seja ofertado para ela no seu campo visual. E ela tem que ser capaz de acompanhar em 180 graus esses objetos. Ela tem que ser capaz de reconhecer um rosto familiar. De 7 a 10 meses, é esperado que ela reconheça interesses por objetos menores, com mais detalhes, que busque e reconheça
objetos que estejam parcialmente escondidos, ou seja, você tampa o objeto e aí ela já se interessa para descobri-los. Então, essa parte visual dela e essa parte motora vão se desenvolvendo juntamente. De 11 a 12 meses, o que a gente espera? Espera que a criança já consiga se orientar do ponto de vista visual no ambiente familiar, ou seja, ela já consegue se encontrar dentro daquele ambiente, que ela explore os detalhes e as figuras dos objetos, que ela tenha de fato uma comunicação visual que seja efetiva, que ela consiga buscar informações visuais naquilo que faz parte do ambiente dela. De 12 a 24 meses, ela já seja capaz de apontar para um objeto que ela deseja, mesmo que ele esteja distante, que mude o foco de visão dos objetos próximos para objetos distantes, que reconheça o próprio rosto no espelho na hora que você começa a fazer brincadeiras com essa criança, coloca ela de frente para o espelho, ela conhece, ela se reconhece, ela ri, ela interage. De 24 a 36 meses, a criança tem que ser capaz de copiar círculos, fazer bolinhas e dar um lápis para ela ser capaz de fazer isso, fazer retas, construir torres de 3 a 4 cubos, perceber profundidade. Então, brincar de encaixe, de colocar coisinhas dentro de uma xícara. Então, a gente percebe que, para que esse desenvolvimento visual aconteça, é importante que esses estímulos sejam ofertados para essa criança. Se a criança não vivencia, se esses estímulos não são dados para ela, quando eu perguntar isso para uma mãe ou quando eu quiser saber se a criança tem essa capacidade, se ela não vivenciou isso, ela não vai fazer. Então é quando a gente fala que a qualidade do estímulo ela vai ser responsável para um desenvolvimento bom dessa criança. Então a criança ela tem que ter contato com essas questões, senão ela não vai poder se desenvolver plenamente. Isso não vai facilitar esse desenvolvimento de uma maneira plena. É importante também, nas visitas domiciliares, nas visitas que forem feitas às famílias, a gente estar atento se essa criança fez o teste do reflexo vermelho, que é uma diretriz da saúde ocular na infância, que todos os recém-nascidos devem ser submetidos a esse teste antes da alta da maternidade, e que pelo menos de 2 a 3 vezes por ano, nos primeiros anos de vida, que eles façam isso. Esses testes eles vão detectar precocemente catarata, glaucoma, problemas visuais precocemente, para que a criança possa ter uma intervenção adequada. Então é importante que a gente veja com a família se a criança está tendo essa atenção. Se não tiver, que a gente possa encaminhar, enquanto equipe de saúde, para que a criança possa se desenvolver mais uma vez de uma maneira plena. Qualquer suspeita de alteração visual que a criança tenha, ela deve ser encaminhada a um serviço especializado, para que assim possa se tomar as providências necessárias para que essa criança possa ser atendida da melhor maneira possível. O desenvolvimento motor, a gente já viu aí que tanto a parte auditiva quanto a parte visual, o motor está associado a ela. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil, muitas pessoas associam principalmente o desenvolvimento infantil ao desenvolvimento motor, mas não é somente ele, embora ele seja muito importante, porque ele talvez seja o que a gente mais vê. Se a criança andou, se a criança sentou, e aí às vezes as famílias se preocupam mais com ele, mas a gente tem que se preocupar como um todo. O desenvolvimento motor ele vai seguir etapas de uma maneira geral para todas as crianças, embora a gente saiba que tenha variação, ou seja, nem todas as crianças vão engatinhar antes de andar, embora na sua grande maioria elas vão passar pelo sentar, pelo engatinhar e depois pelo andar independente. Então a gente vai ter aí uma sequência de marcos motores que são esperados em determinadas idades e que vão direcionar para a gente se essa criança está se desenvolvendo dentro daquilo que é esperado. Então essas mudanças durante os primeiros anos de vida elas são importantes, porque a gente já viu que durante os 3 primeiros anos, eles são fundamentais para que essa criança possa se desenvolver bem. As sinaptogêneses estão acontecendo ali. A mielinização está acontecendo ali. É um período de um boom de neurônios se desenvolvendo. É um momento em que a gente tem uma capacidade, uma plasticidade cerebral maior. Então, a gente tem que estar atento assim, a esse período e estimular essa criança o máximo possível.
Então é importante que a gente tenha em mente quais são então esses marcos motores, como acompanhar e como perceber quais são as crianças que não estão caminhando dentro daquilo que é esperado e o que a gente pode fazer para poder reverter a isso. Bom, os marcos motores, eles estão relacionados ao comportamento motor que a criança vai apresentar. No primeiro mês, uma criança que está se desenvolvendo bem, como é que eu sei? O que eu espero dessa criança? A gente fala que a gente espera o que a gente chama da hipertonia fisiológica, ou seja, o tônus flexor fisiológico. No primeiro mês, a criança tem que apresentar uma postura semelhante a essa aqui, ó, da fotinho. Então, esse menino vai apresentar braço fletido, perna fletida, a cabecinha vai estar rodada mais para o lado, ele não vai ter uma movimentação muito grande, voluntária, mas ele tem ainda uma movimentação de braços e pernas. As mãozinhas vão ficar mais fechadas. Se você colocar ele de barriga para baixo, ele tem que ser capaz de virar a cabecinha e liberar o nariz para poder respirar. Então, se a criança faz tudo isso, se os reflexos, que a gente chama reflexos primitivos, estão presentes, significa que ela está desenvolvendo bem. O que é o reflexo primitivo? Quando a gente coloca o dedo na mão da criança, a criança fecha. Quando a gente estimula a planta do pé, os dedinhos dobram. Então, esses são reflexos que estão ali presentes, que mostram que a criança está se desenvolvendo dentro daquilo que é esperado. No segundo mês, o que a gente espera da criança? A gente espera o que a gente fala que é a postura mais assimétrica. A hora que você coloca a criança sentadinha, normalmente ela vai pôr a cabeça para o lado, o bracinho do lado da face vai esticar e esse aqui vai ficar fletido, que é a presença do RTCA, reflexo tônico cervical assimétrico. Isso é extremamente normal, presente nesse mês, e a criança, significa que a criança está se desenvolvendo bem. Se a gente colocar ele de barriga para baixo, a criança tem que ser capaz de levantar a cabeça em torno de 45 graus, ficar momentaneamente e voltar. Ela não vai se manter erguida por muito tempo. Se a criança faz isso, quer dizer que ela está bem para o segundo mês. Com 3 meses, o que a gente espera de um menino com 3 meses? Que ele esteja se desenvolvendo bem do ponto de vista motor, que a cabeça dele esteja alinhada com o tronco, que ele já não fique mais com a cabecinha de lado. Com 3 meses, a criança tem que estar com a cabecinha alinhada com o corpo. Então, ele consegue manter essa cabeça na linha média, já vai conseguir rodar a cabeça de um lado para o outro. Se eu colocar de barriga para baixo, ele já tem que ser capaz de elevar mais ainda essa cabeça, em torno de 90 graus, e se manter com o apoio dos antebraços e sustentar bem essa cabeça. Então, significa que ele está dando conta de se desenvolver bem. Se a criança não está fazendo isso, se a criança está mais prostadinha, está molinha, está com a cabecinha mais fraca, significa que ela precisa ser mais estimulada para que ela possa se desenvolver plenamente. Com 4 meses, as mãozinhas já tem que estar vindo mais para próximo da linha média, ela não tem que estar mais tão afastada do corpo. Na hora que eu vou tentar levantar a criança da superfície, dar a mãozinha para ela, ela tem que antecipar, a cabeça dela tem que dobrar, então ela tem que ajudar nesse movimento. Ela já tem que ser capaz de alcançar os joelhinhos e aí ela conseguir rolar para o lado. Então a criança já consegue virar de lado e ficar brincando um pouco nessa postura. Então ela já consegue mudar um pouco de postura. Se colocar ela sentada, ela não vai dar conta de sentar. Então a cabeça dela vai ficar ereta, mas ela vai ficar mais instável. Com 5 meses, aí a criança já tem que estar mais esperta, mais ativa. De barriga para baixo, ela já tem que conseguir apoiar o peso nas mãos. E aí esticar o braço, dar conta de se esticar bastante. Tem que dar conta de levar os pés na boca, começar a brincar com os pés. E aí, com isso, ela inicia o rolar também. Ela começa a rolar de praprono. De barriga para baixo, é capaz de se manter bem por um bom tempo brincando nessa postura. Consegue, o que a gente chama de pivotear, que é começar a rodar em volta do próprio corpo. Então, ela começa a ficar se girando na cama. E ela começa a sentar com apoio, mas ela ainda não dá conta de ficar sentada sozinha. O sentar sozinho é uma aquisição que a gente espera lá por volta dos 6 meses. Então, com 6 meses, você vai colocar essa criança sentadinha, ela dá conta de ficar com o apoio das mãos para frente, que a gente chama da reação de proteção para frente. Então, a criança já vai dar conta, com 6 meses, de rolar de barriga para baixo, já vai ter que dar conta de levantar essa cabeça,
se manter bem erguida, dar conta de arrastar de barriga para baixo, então é aquela criança que já começa a se deslocar. Quando colocar ela sentadinha, ela vai ficar com a perninha bem aberta, apoio das mãos na frente, semelhante ao que essa criança está fazendo aí nessa fotinho, nesse desenho. E aí ela consegue ficar sentada com o apoio das mãos. É uma das aquisições importantes do 6º mês. O 7º mês, a criança já vai dar conta de sentar sem o apoio, dá conta de ficar com o tronco reto, consegue ficar mudando de deitado para baixo, de deitar para cima, então ela rola dessas posturas com muita desenvoltura, e ela pode já com 7 meses iniciar a postura que a gente chama de 4 apoios. É como se ela começasse a treinar o engatinhar. 8 meses. 8 meses a criança vai ter que experimentar uma variedade nas posturas do sentar. Sentar com a perninha esticada, sentar com a perninha dobrada. E aí nessa idade pode ser comum que a criança sente o que a gente chama do sentar em W, que é sentar com as perninhas voltadas para trás, como se a perna formasse um W mesmo. Essa postura é uma postura que a gente vai evitar. Sempre que a gente vê uma criança sentada em W, é importante que a gente oriente a família que não deixe essa criança sentada dessa maneira. Por quê? Porque ela vai dar um estresse nos ligamentos mediais do joelho, pode dar alteração na cabeça do fêmur, então é uma postura que pode ser prejudicial para o desenvolvimento dela. Então a gente orienta a família para quando vê a criança sentada em W, corrigir, colocar ela sentada com a perninha esticada ou com a perninha dobrada, como se fosse aqui sentado de índio, com a perninha cruzada. Então isso é interessante. Com 8 meses, então, a criança ela tem uma independência grande no sentar, ela consegue também começar a engatinhar, e aí o engatinhar dela vai sendo refinado. Só que com 9 meses é que esse engatinhar ganha mesmo uma independência maior, uma agilidade maior. E com 9 meses a criança começa a assumir também uma postura que é a postura de joelhos. E ela pode começar com 9 meses já passar para de pé, apoiada em algum móvel, apoiada em alguma superfície que esteja na frente dela. Aos 10 meses, o que a gente espera? Espera que a criança se transfira, ou seja, passe de sentado para 4 apoios, de 4 apoios se ajoelhe, passe o que a gente chama de semi-ajoelhado, que é uma perninha ajoelhada, a outra para frente, puxe para de pé, fique de pé, se apoie nos móveis e comece a andar, dá passinhos laterais apoiado nos móveis. Então isso é interessante, que é o que a gente quer, a marcha lateral. Então a criança está trabalhando esse caminhar. Com isso, ela prepara para que com 11 meses ela dê conta, às vezes de ficar de pé sozinha e começar a andar empurrando, por exemplo, uma cadeira, empurrando um banquinho, empurrando um móvel à frente ou até mesmo apoiada por a mão, com a mão de um adulto. A pessoa dá uma mãozinha e ela dá conta de andar. A maioria das crianças com 12 meses já conseguem andar de maneira independente. Embora a gente vai ter uma variação de 12 a 18 meses, considerando aí dentro da normalidade para que a criança possa adquirir o andar independente, tá? O ganho de equilíbrio vai sendo gradativo. E aí de 12 a 18 meses a criança vai o quê? Refinando esse equilíbrio e desenvolvendo a capacidade de subir e descer escadas. Ela pode começar a subir e descer escadas engatinhando ou apoiado pelas mãos. De 18 a 24 meses, ela vai refinar o padrão da marcha, ou seja, ela vai melhorar aquele andar que andava com as perninhas mais abertas, desviando mais para o lado, ou seja, ela vai começar a andar mais para frente, com a base mais estreita, melhorar essa questão do andar, já vai conseguir sentar sozinha numa cadeira, subir e descer escada segurando o corrimão, já vai ser capaz de pular com os 2 pés. De 24 a 30 meses, já vai conseguir correr, chutar uma bola sem perder o equilíbrio, se equilibrar num pé só. De 30 a 36 meses já começa a subir a escada alternadamente, com os membros inferiores, e conseguir se manter de pé, apoiando em um pé só. Então a gente vê aí uma evolução dos marcos motores dessa criança. Se a gente tem isso em mente, quando vai numa visita domiciliar, a gente pode observar se a criança está fazendo isso mais ou menos nessa idade. Se a criança está desviando muito desses marcos motores, essa criança tem que chamar a atenção da gente. Um alerta tem que ser acendido ali. Quer dizer o quê? Que esse menino não está se desenvolvendo dentro do esperado. E alguma coisa precisa ser feita. Essa família precisa ser estimulada, precisa se perguntar por que esse menino não está fazendo isso.
Será que ele não está fazendo isso porque ele está ficando no carrinho o tempo inteiro? Será que ele não está fazendo essas coisas porque ele está no colo o tempo inteiro? Será que ele não está fazendo isso porque ele está desnutrido? Porque está faltando comida? E aí ele não tem nem força para desenvolver isso? Ou será que ele não está fazendo isso porque o piso da casa é um piso que não proporciona isso? Quando ele vai para o chão, dói e aí ele quer voltar para o colo? O que está acontecendo? Então a gente tem que ter esse olhar na hora que faz essa visita domiciliar, na hora que a gente olha como a criança está se desenvolvendo. Que às vezes são ações simples que vão fornecer um desenvolvimento melhor para ela. A Organização Mundial da Saúde fez um estudo em 2015 multicentro, ou seja, em vários locais, para trazer para a gente o que é as idades esperadas em relação ao que a gente chama de janelas motoras. E aí trouxe para a gente alguns marcos motores com relação à idade, que ficou bem próxima de tudo do que a gente já veio colocando. Olha só, o sentar sem suporte, o que eles encontraram? Encontraram que a maioria das crianças são capazes de sentar sem apoio por volta de 6 meses, sendo que a gente teve aí uma variação de uma idade mínima de 3,8 meses e uma idade máxima de 9,2 meses. Isso quer dizer o quê? Que se eu estou acompanhando uma família, se eu estou acompanhando uma criança, o menino já tem aí 10 meses e ainda não consegue se sentar sem apoio, isso chama atenção para a gente, ou seja, ele está muito fora daquilo que é esperado para a população como um todo. Tem alguma coisa que está errada, porque em média as crianças fazem isso com 6 meses. E aí o que foi observado, a idade mais tardia para isso, foi 9,2 meses nesse estudo, que é um estudo que foi um estudo grande, em vários locais, com uma população muito grande, estudado, uma população de crianças muito grande. O ficar em pé, a média para a criança ficar em pé sem apoio foi de 7,6 meses, com uma idade máxima de 11,4 meses. Engatinhar, com apoio nas mãos e nos joelhos, 8,5 meses, com uma idade máxima de 13,5 meses. Andar com apoio, a média foi de 9,2 meses. O ficar em pé sozinho, 6,9 meses, ou seja, praticamente 7 meses. 11 meses a média, com a idade mínima de 6,9 meses e o máximo de 16,9 meses. E o andar sozinho, a média foi de 12,1 meses, ou seja, por volta de 1 ano, e uma idade máxima de 17,6 meses. Então isso mostra para a gente, dá para a gente uma ideia do quanto esperar, o quanto que a gente pode ter de um limite, uma referência em relação às crianças, para que a gente possa se orientar em relação a esse desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo e da linguagem, ele também vai seguir esse padrão, ou seja, a gente espera que a criança se desenvolva do ponto de vista visual, auditivo, motor, cognitivo e da linguagem. Então eles vão andar juntos. A cognição e a linguagem é a forma como a criança tem de se comunicar com o mundo, de se comunicar com as pessoas, e ela precisa dessa interação para que essa interação leve a ela essa forma de mostrar para as pessoas, passar para as pessoas a mensagem que ela quer. Então, no primeiro ano de vida, o desenvolvimento cognitivo e motor vão caminhar juntos, havendo uma predominância que a gente vê das atividades sensório-motoras. Então, esse desenvolvimento cognitivo ele vai depender das funções sensoriais, perceptiva, motora, intelectual e psicológica. Então, é importante que a gente tenha aí no desenvolvimento cognitivo e da linguagem condições para isso. E a percepção, a fala e o afeto vão auxiliar muito. Ou seja, a criança precisa ter um ambiente que propicia isso. A linguagem e o cognitivo, eles vão serem desenvolvidos na medida em que a criança tem a oportunidade de desenvolver essas ações. Uma das formas que ela tem para desenvolver isso é através do brincar. Então, o brincar ele é extremamente importante para o desenvolvimento da linguagem e para o desenvolvimento cognitivo. É no brincar que ela vai trabalhando os papéis sociais, que ela vai trabalhando o faz de conta. Então, a qualidade do brincar, a quantidade do brincar serão essenciais para o desenvolvimento cognitivo e para o desenvolvimento dessa linguagem. O sistema nervoso central ele continua sendo
estimulado por essas ações e essas ações vão interferir no seu desenvolvimento. Com um mês, o que a gente espera? Que a criança se comunique apenas pelo choro. Ela vai reagir a sons fortes, ela vai tomar susto, vai se aquietar com a voz humana, principalmente com a voz da mãe, uma voz que é conhecida. Aos 2 meses, ela já vai apresentar o que a gente chama do sorriso social. Ela já vai dar conta de sorrir em resposta ao estímulo de uma pessoa. Ela vai se comunicar ainda pelo choro, diferenciando esse choro, e aí você consegue perceber um choro de fome, um choro de sono, é a forma que ela tem de se comunicar. Com 3 meses ela vai sorrir às pessoas que se aproximam sorrindo para ela e vai se acalmar quando se fala com ela. Com 4 meses é esperado que ela reaja quando é chamada pelo nome e que reaja ao desaparecimento, por exemplo, da fala, naquela brincadeira de esconde e acha. Então a criança já começa a reagir com essas brincadeiras de aparecer e descobrir. Com 5 meses, ela já começa a emitir o que a gente chama dos sons vocálicos. Então, ela já começa a diferenciar, expressa emoções, ri, solta gritos de alegria. Ela já começa a ter uma interação maior em relação a essa linguagem. De 6 a 9 meses, ela já brinca na frente do espelho, apresenta mais interesses por pessoas do que por objetos. Então, começa a balbuciar, reconhecer pessoas familiares e ela pode aí por volta dos 8 meses, 9 meses já começar a ter um estranhamento ao novo, as pessoas que não fazem parte daquele círculo familiar. Então a criança já reconhece isso. Isso é uma forma dela se comunicar com o mundo, de se comunicar com as pessoas. Já consegue imitar gestos e brincadeiras. De 9 a 12 meses ela começa a produzir o que a gente chama dos sons consonantais, o dá, dá, dá. Ela já consegue dar tchau, bater palmas e responder ao próprio nome. E entende essas solicitações simples, como me dá, pega, cadê a mamãe? Então ela já está trabalhando tanto a linguagem quanto a cognição. De 12 a 18 meses surgem as primeiras palavras de 2 sílabas. Ela já consegue entender o não, aponta o objeto desejado, repete gestos e atitudes que vão provocar risadas. Então a criança ela já está bem interativa em relação a isso. De 18 a 24 meses, ela vai combinar 2 palavras, ou seja, mamãe, água. Então, a frase ela não tem ainda um verbo, mas ela já combina palavras que vão trazer para a gente uma ação, uma intenção. De 24 a 30 meses, ela já dá conta de fazer frases mais simples, do tipo, mamãe quer água. E aí ela já vai crescendo do ponto de vista do vocabulário dela. Já consegue trabalhar o em cima, o embaixo, dentro, fora, grande, pequeno. Já rabisca espontaneamente, presta atenção nas histórias e de 30 a 36 meses ela é capaz de contar histórias, relatar eventos ocorridos, reconhecer cores, produzir frase completa com tempo verbal, com gênero masculino ou feminino, número singular e plural, ou seja, ela já aumentou bastante esse repertório dela, da linguagem. Mas tudo isso se a criança tiver tido capacidade, tiver sido estimulada a desenvolver. Se ela não tiver tido uma oportunidade de vivenciar isso, isso não vai aparecer e surgir do nada simplesmente porque o desenvolvimento dela, a capacidade do sistema fonatório dela está pronto. Na realidade, ela precisa ter situações que a levem a esse desenvolvimento. Daí a importância do contar histórias, de cantar para a criança, do reconto, dos livros. Então, de novo, o ambiente rico de estímulos, com estímulos ricos, vai levar a criança a um desenvolvimento pleno nessa área, principalmente no cognitivo e na linguagem. Então, a gente percebe o quê? Que o cuidado da criança em desenvolvimento é algo que vai requerer, tanto da equipe quanto dos familiares, habilidade e competência. Isso não vai aparecer do nada. Então é importante saber o que é esperado. Ao saber o que é esperado para essa criança em cada faixa etária, você se prepara para isso. Muitas vezes, só de saber o que é esperado, eu começo a estimular. Então é importante que essas mudanças estruturais na dinâmica, no ambiente familiar, seja favorável ao desenvolvimento infantil. No caso dos riscos para o desenvolvimento, é importante estabelecer um apoio para a família e estabelecer também um programa de estimulação precoce. Ou seja, se eu tenho um programa estruturado, eu posso orientar essa família, estimular essa criança ou muitas vezes levar para uma equipe de estimulação precoce para que possa desenvolver isso de uma maneira mais plena.
Então, esse serviço ele precisa ser estruturado para a gente poder dar assistência à família. Não é transferir a responsabilidade para a família, mas é dar suporte a essa família. Se eu trabalho com orientação, se eu trabalho com educação, a família dá conta disso. Isso passa a fazer parte do cotidiano dela, como se a gente estivesse orientando. Às vezes, uma simples orientação modifica o ambiente domiciliar. Ao modificar esse ambiente, eu modifico as condições dessa criança. E aí eu posso fazer uma mudança grande no desenvolvimento dela, uma mudança para melhor. Estimular o desenvolvimento da criança é um papel natural da família, mas é também um papel da equipe de saúde. A gente também precisa se preocupar em relação a isso. A família não nasce sabendo. E se a gente tem lá aquelas condições que são os fatores que estão atrelados a isso, uma condição de pobreza, uma família que não tem uma instrução adequada, uma família que não conhece, que não sabe disso, ela não vai saber como estimular. Então é preciso que a equipe de saúde perceba isso e dê esse suporte, para que a família se sinta acolhida, se sinta apoiada nessa missão e a criança possa se desenvolver plenamente. O que a gente quer com isso é transformar a realidade das nossas crianças, para que no futuro a gente tenha aí um adulto com uma realidade melhor. A gente está fazendo uma modificação. Quando eu olho para o desenvolvimento infantil, eu estou pensando numa mudança lá na frente da sociedade. O passo é bem mais amplo, o passo é maior em relação a isso. É uma promoção maior em relação ao desenvolvimento. Dessa maneira, a gente promove uma infância que seja mais segura e que seja mais feliz. O Ministério da Saúde tem diversas cartilhas que orientam em relação ao desenvolvimento da estimulação precoce, ao desenvolvimento infantil. O nosso site mesmo, a nossa página tem uma série de instrumentos relacionados a isso, tem infográficos relacionados ao desenvolvimento infantil, então tem muito material, livros relacionados a isso, que podem auxiliar nessa formação, nesse conhecimento, para que a gente possa de fato estar preparados para ajudar essas famílias. Isso é o que é o mais importante. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessas aulas e agora a gente está aberto às perguntas. Olha, primeiro, tem que ter uma capacitação da equipe. Então, como eu falei, existem materiais relacionados às etapas do desenvolvimento infantil. É importante que as agentes comunitárias de saúde saibam o que é esperado em cada idade. Sabendo o que é esperado em cada idade, ela pode ir com essa cartela na visita, assim como ela verifica lá no percentil. Se a criança está abaixo do percentil em relação ao peso e à idade, ela vai olhar em relação à idade da criança, em relação à fala, ao motor, à parte visual, o que ela teria que fazer, que é aquilo que a gente passou aqui rapidinho, né, de uma maneira bem rápida. O que seria esperado para aquela idade? E aí ela vai verificar, a criança está fazendo? Se a criança está fazendo, ótimo. Se a criança não está fazendo, então aí ela vai ou encaminhar para que um especialista possa fazer uma avaliação mais detalhada, ou encaminhar a família para um processo de orientação sobre o desenvolvimento, ou a própria CS, se ela já estiver capacitada para isso, pode orientar a família e falar, olha, precisa estimular a criança a falar, porque ela deveria estar falando isso, ela deveria já estar andando, e aí você pode estimular a criança assim, assado, e aí ela orienta a família. No próximo mês, ela verifica se a criança melhorou em relação a esse comportamento que estava alterado ou não. Se ela melhorou, quer dizer que aquela orientação surtiu efeito. Se não melhorou, quer dizer que só a orientação não foi suficiente. Então, de repente, vale a pena ela ser encaminhada a um centro, por exemplo, de reabilitação. Aí vai depender de como o serviço no local está sendo estruturado. Mas é importante que, assim como tem lá na caderneta da criança, o que é esperado em relação ao peso e à altura, olhar também o que é esperado em relação aos marcos motores, a parte da fala, da linguagem, da audição, e ver se a criança está cumprindo aquilo que era esperado para cada faixa etária. E aí, a partir daí, tomar as ações necessárias.